Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar com a abordagem do assunto de álgebra linear. Essa é a segunda aula. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar do assunto de subespaços vetoriais. Bom, o que é que diz esse conceito? Bom, então a gente já aprendeu o que é um espaço vetorial, né? Então agora a gente vai dar uma olhadinha no subconjunto, né? O que está dentro desse espaço. Então a definição aqui é bem simples, né? Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W não vazio, ele vai ser um subespaço vetorial desse conjunto, né, V, se obedecer duas condições. Primeira condição, para quaisquer dois vetores U e V dentro desse subconjunto, né, a soma também está dentro do subconjunto. Segunda regra, para quaisquer A é uma constante real, o vetor U também pertencendo a esse subconjunto, então a gente tem que o produto, né, desse número real com o vetor também está dentro do conjunto. Então, vamos entender isso aqui. A gente tem, então, o espaço vetorial, vou chamar de V, e dentro do espaço vetorial eu vou ter um conjunto um pouco menor, que eu vou chamar de W. Aí é o seguinte, esse W ele vai ser chamado de subespaço vetorial se respeitar essas duas condições. Primeira condição, eu escolho dois vetores aqui dentro, né? Então eu vou escolher aqui o vetor, colocar aqui um vetor U e V. Então se a soma dos dois, né, ainda estiver dentro desse conjunto menor, tudo certo. E a outra condição, se eu pegar um vetor U, né, e multiplicar por alguém, né, por uma constante, U vezes A, e o resultado desse produto ainda estiver dentro desse conjunto pequeno, tá? Eu tenho um vetor, eu escolho um vetor qualquer. Eu pego esse vetor e multiplico por um número. O resultado dessa multiplicação ainda tem que estar dentro desse subconjunto. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, então eu posso considerar que esse subconjunto aqui ele é um subespaço vetorial. Então é o seguinte, vamos lá. Algumas observações. Primeira observação. Quando a gente faz a operação dentro do W, né, dentro do subconjunto, que operações são essas? A soma e a multiplicação por escalar. É óbvio que a gente não vai obter um vetor fora do subconjunto. Não tem como, tá? Isso é suficiente por quê? Porque isso é suficiente para afirmar que W é ele mesmo um espaço vetorial. Por quê? Porque as operações ficam bem definidas. Que operações são essas? Aquelas mesmas operações que a gente viu na aula 1, né? Para definir o que é um espaço vetorial. E outra, então, como essas operações elas já estão bem definidas, a gente não precisa verificar uma por uma, tá? Então basta observar aquelas duas condições. A soma tem que estar dentro, eu escolho dois vetores e a soma tem que estar dentro do conjunto. E a multiplicação por um escalar também tem que estar dentro. Então basta observar essas duas condições. Diferente, né, do espaço vetorial, porque no espaço vetorial a gente tem que ver várias, né? Segunda observação, qualquer subespaço W de V, ele precisa necessariamente conter o vetor nulo. Por quê? Por causa da condição 2 da definição, né? Então, e outra condição, outra observação, é que todo espaço vetorial ele admite pelo menos dois subespaços. Então, dentro do espaço vetorial, dentro dele, ele tem que já ter dois subespaços, que são os subespaços que a gente chama de triviais, que são o conjunto formado apenas pelo vetor nulo e o próprio espaço vetorial. Bom, então vamos partir para alguns exemplos aqui, tá? Então, exemplo 1 que eu peguei, eu considerei um espaço vetorial, o R3, tá? O R3, lembrando, é o conjunto de pontos, né? No caso, no espaço. Aí eu vou considerar o W, né? Dentro desse conjunto, ele está contido em V, né?
como sendo um plano passando pela origem. Graficamente falando, né, eu teria essa projeção aqui, tá? Então, como a gente tá trabalhando dentro do R3, então significa que eu estou pegando vetores no espaço, né? São 3 coordenadas aqui, né? X, Y e Z. Então, onde é que está o W? O W está pegando, então, está formando esse plano aqui, ó. Tá? Dentro dessas duas coordenadas aqui, ó. E ele está passando pela origem. Aqui, esse ponto aqui é a nossa origem, né? Vou chamar aqui de 0. Então, é o seguinte, o que a gente pode tirar daqui? Se W não passasse pela origem, ele não seria um subespaço, porque nesse caso ele não ia obedecer, né, a condição que a gente viu isso no slide anterior. Então, os únicos subespaços de R3, eles são quem? A origem, as retas, né? Essa reta aqui, essa outra, e os planos que passam pela origem e o próprio R3. Então, aqui eu posso definir esses subespaços dentro do espaço vetorial maior, que é o R3. Bom, segundo exemplo, vou pegar agora o R5, tá? Com um conjunto no espaço com um conjunto de pontos no espaço que tem 5 variáveis, tá? E eu vou definir esse subespaço aqui, W, como sendo o conjunto de vetores, né? Onde a primeira coordenada ela vai ser sempre 0. Então, o x1 aqui, né? Ele vai ser sempre formado pelo 0. Então, o que vai alterar é o x2, x3, x4 e x5, tá? Então, vamos ver se esse W ele faz parte, né? Ele é um subespaço de R5. Então, para a gente saber se ele é um subespaço, a gente vai ter que verificar as condições, né? São só duas. Então, a primeira condição, eu vou definir aqui dois vetores, né? Eu vou definir aqui o vetor U como sendo quem? O 0, x2, x3, x4 e x5. E o vetor V vai ser quem? Vai ser 0, y2, né, para dar uma diferenciada com o U, y3, y4 e y5. Vejam vocês que tanto o U como o V, eles estão obedecendo, né, a construção aqui do W, né? Qual é a construção do W? É porque a primeira coordenada é sempre formada pelo número 0, né? O resto é que altera. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ver se a soma está dentro desse subconjunto, né? É óbvio, porque ó, se eu pegar esse vetor aqui, ó, mais o vetor V, que é esse daqui, o que é que vai acontecer na prática? Bom, 0 mais 0 é 0. Eu vou ter aqui x2 mais y2, x3 mais y3, x4 com y4 e o x5 com o y5. Vejam vocês que ele continua, né, obedecendo esse padrão aqui, tá? Então, nesse caso, a soma está dentro do subconjunto, né? Ele não extrapola, ele não ultrapassa o W. Então, tá ok. Aí vamos ver a segunda condição, né? Qual é a segunda condição? Se eu pegar um vetor qualquer e vou multiplicar por uma constante, será que ele vai estar dentro do subconjunto ainda? Bora ver. Então aqui eu vou pegar o vetor U e vou multiplicar por uma constante qualquer, que nesse caso aqui eu chamei de K. Então vai ficar o seguinte, né? Aqui o vetor U é esse, né? É o mesmo, né? Então se pegar 0 vezes K, vai dar 0. Se eu pegar x2 vezes k, vai dar kx2. E assim vai, né? kx3, kx4 e kx5. Mesma coisa. Vejam vocês que essa estrutura aqui, ela continua obedecendo a estrutura inicial do W, tá? Então, está dentro do subconjunto ainda, né? Então, essa estrutura está dentro do subespaço. Como, então, obedece tanto a soma como a multiplicação por um escalar, então eu posso dizer que W é sim um subespaço vetorial de R5. Percebeu como é simples a estrutura? Então você define dois vetores, obedecendo, né, o padrão estabelecido, faz a soma
e verifica se essa soma ainda continua obedecendo o padrão. Continua obedecendo o padrão, então ele é um subespaço. Eu faço a mesma coisa com a multiplicação por um escalar, né? Então eu escolho um vetor qualquer, multiplico por um escalar e verifico se o resultado obedece ainda o padrão estabelecido. Então nesse caso, nessas duas situações aqui, tanto no exemplo inicial, né, como nesse, eu tenho um subespaço. Bora para outro exemplo aqui. Eu vou pegar agora o espaço vetorial, no caso aqui o R2, né? No caso é o conjunto de pontos do plano, né? Com duas variáveis, x e y. E aí eu vou definir um subespaço S, onde eu tenho dois pontos, né? X e y, a coordenada x e y, que pertencem ao R2, tal que y é igual a 2x. Então, vamos saber se esse subespaço S ele é um subespaço vetorial. Se esse subconjunto ele é um subespaço vetorial. Então, a mesma ideia, né? Eu vou definir dois vetores. Eu vou definir U como sendo x1 e 2x1. Olha só, tem que obedecer o padrão, né? O padrão aqui, ó, que é esse, tá? Y é igual a 2x. Como eu não sei quem é o x, então ele vai ficar sendo x1 mesmo. Agora o y é duas vezes o x. Então, se eu chamei de x1, então o y vai ser 2x1. O vetor v também. Eu chamei de x2, então o y dele vai ser 2x2. Está obedecendo. Vamos ver agora, né, se a soma e o produto por um escalar vão respeitar essas condições. Então, é o seguinte, vou fazer a soma, tá? Então, eu vou escolher os dois vetores, né, o e v. Então, como é que eu somo os vetores? Eu vou somar coordenada por coordenada, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ser x1 do U com o x2 aqui do V, né? Tá aqui, ó. Depois, 2x1 do U com o 2x2 do V, tá aqui também. Aí é o seguinte, o que é que eu tenho aqui? Percebam que esse 2 aqui, ó, esse 2 e esse 2 está repetido, né? Então, posso colocar em evidência. Então, vai ficar 2 que multiplica x1 mais x2. Aí é o seguinte, está obedecendo o padrão. Está obedecendo o padrão sim, porque eu tenho a soma, certo? E aqui, ó, 2 vezes x1 mais x2. Está obedecendo aqui, ó, que o y é igual a 2x. Agora vamos ver o produto por um escalar. Então, eu vou definir o u, né? O esse daqui, né? Esse camarada aqui, ó. E vou multiplicar por uma constante k. Então, vai ficar kx1 e 2x1. Como é que eu multiplico aqui? Eu multiplico usando a regra da distribuição. Então, vai ficar k vezes x1 é kx1 e k com 2x1 vai ficar 2kx1. Aí é o seguinte, observe que eu posso organizar aqui, ó, esse kx1 eu posso colocar em parênteses, né? Então vai ficar assim, ó, kx1 aqui para o x e 2kx1, onde kx1 aqui está dentro do parênteses, isso aqui seria o nosso y, né? Vejam vocês que também está obedecendo, continua obedecendo o padrão estabelecido lá no início da história, né? Então, esse S é um subespaço. Vamos ver agora esse caso aqui, né? A mesma ideia, é o mesmo espaço vetorial, né? O conjunto de pontos no plano, onde agora o subespaço é definido por essa regrinha aqui, ó, por essa relação. Y é igual a 4 menos 2x. Então, vamos lá. O início é o mesmo, né? Vou colocar dois vetores. O U vai ser x1, que eu não sei quem é o x, né? E o y é 4 menos 2x1, né? No lugar desse x aqui, eu coloquei x1. Da mesma forma com o v, né? O v vai ser formado por x2 e o y vai ser 4 menos 2x2. E eu vou fazer a mesma ideia, vou fazer a soma, né? Então, vou fazer a soma aqui de u e v. A soma de u e v vai ser o seguinte, eu vou pegar x1 aqui do u com o x2 aqui do v, tá aqui, né? E aí eu vou pegar agora o y do u aqui, ó, que é 4 menos 2x1, com o y do v, que é 4 menos 2x2, que está aqui. Então, eu vou ter essa soma aqui. Aí é o seguinte, esse x1 mais x2 eu repito,
Vejam vocês que esse 4 com esse 4 aqui eu posso somar, então vai dar 8. Aí olha só, menos 2 aqui e menos 2 aqui, eles são números, né, iguais, eu posso colocar em evidência. Então nesse caso vai ficar menos 2 aqui fora, que multiplica x1 mais x2. Tem um problema aí. Qual o problema? Esse 8. Né? Esse 8 aqui não está dando certo, não. Não tá legal. Então significa que ele tá fora a soma está fora desse padrão. Vamos ver então o caso do produto por escalar, né? Então eu peguei o vetor U, esse daqui, né, que eu defini no início, e vou multiplicar por K. Então vai ficar dessa forma aqui. Então K com x1 é kx1 e K vezes, vai ficar K vezes 4 menos 2x1 que está aqui, né? Vou multiplicar isso. Então, eu vou ter kx1, repito, né? Esse k eu multiplico com 4, fica 4k. E o k vezes 2x1 vai ficar menos 2kx1. Também está dando problema, né? Porque esse padrão aqui, essa estrutura, ela não se assemelha com a estrutura inicial do S, né? Então, tanto a soma, né? Tem esse 8 aqui, que não está legal. Esse 2 também. O 2 está ok. O lance aqui é o 8. Esse 8 aqui não está legal. E tanto aqui também na multiplicação por escalar, né? Esse 4K aqui também não está destoando. Então significa que tanto a soma não pertence ao subespaço, como também a multiplicação por escalar também não pertence a esse subespaço S. Conclusão, S não é um subespaço. Aí é o seguinte, eu vou colocar aqui esse teorema, eu não vou provar ainda, vou provar isso nos vídeos seguintes, tá? Aqui para não deixar esse vídeo aqui muito longo, então eu vou colocar aqui o teorema 1, né, que é a interseção de subespaços. Bom, o que significa esse teorema? Se eu tenho dois subespaços, que eu vou definir como sendo W1 e W2, né, a interseção ainda é um subespaço de V, né? O conceito de interseção é o mesmo conceito que a gente viu isso lá em Matemática 1, né? Para quem está com dúvidas, dê uma olhadinha também nesse vídeo Matemática 1. Então, observe o seguinte, né? Que W1, a interseção de W1 com W2 nunca é vazia, já que ele sempre contém pelo menos o vetor nulo, né? Então, por exemplo, eu considero aqui o espaço vetorial formado pelo R3. Então, a interseção de W1 com W2 é a reta de interseção dos planos W1 e W2, né? Porque a gente viu isso no primeiro exemplo dessa aula de hoje, né? Embora a interseção gere sempre um subespaço vetorial, isso necessariamente não acontece com a união, tá? Então, aí vai ter um outro teorema, né, teorema 2, que fala da soma de subespaços. Então, se o W1 e o W2 são subespaços de um espaço vetorial, o conjunto da soma, né, que é formado pela soma UV, vai ser quem? W1 mais W2, onde o W1 pertence ao subespaço W1 e W2 pertence ao outro subespaço W2. Então, essa soma ela é um subespaço de V. Por exemplo, se o W1 e o W2 são duas retas, né? Quem vai ser o W? O W vai ser a soma dos dois. Quando eu somo duas retas, né? Eu vou formar um plano. E esse plano está dentro, contém essas retas, né? Ou seja, eu tenho duas retas. Vou definir aqui duas retas, né? Então, vou colocar aqui W1 aqui e W2 aqui. Então, quando eu somo, eu formo um plano, né? Eu formo um plano, que é o W. E esse plano, ele, no caso, ele abrange, né, essas duas retas. Quando a interseção ela é zero, né, então a gente diz que essa soma é uma soma direta de W1 com W2. E o símbolo da soma direta é esse daqui, tá? Que é uma soma com um círculo circunscrito. Então é o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? Para não atordoar vocês. Depois eu vou trabalhar com algumas questões, tanto envolvendo o conceito de espaço vetorial como o subespaço vetorial também.
E aí a gente vai adentrar depois, né, no vídeo seguinte, no vídeo 4, que o vídeo 3 eu vou falar sobre questões, tá? No vídeo 4 a gente vai falar sobre combinação linear, tá? É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.